Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 15 de agosto de 2024. Hoje falaremos de mais notícias preocupantes. Infelizmente, não é o noticiário que gostaríamos de assistir. Uma notícia de um tufão que vem ganhando potência no Oceano Pacífico e deve atingir Tóquio em cheio, paralisar os sistemas de transporte, tanto aéreo quanto ferroviário. A gente vai explicar mais detalhes para vocês. A gente também vai falar sobre alguns outros problemas que vem acontecendo no Japão, dentre eles aquele aviso do alerta no caso do super terremoto, enfim, o mega terremoto, como dito em muitos locais, que deveria acontecer no Japão. A gente vai explicar para vocês exatamente o status atual deste aviso, nesse caso, e também algumas outras notícias importantes. A gente teve um acidente bastante preocupante que aconteceu na região aí também de Tohoku. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo. Clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. A gente posta conteúdo todos os dias aqui para vocês e engajamento é a forma de retribuir. Então, vamos lá, começando pela primeira informação, já trazendo as notícias diretamente da ANN e também da NHK. Esse é o grande tufão que está se formando e ganhando força e deve atingir amanhã a região de Tóquio. A perspectiva desse tufão, no entanto, é que ele se aproxime da região de Tóquio e desvie em direção oposta justamente à costa aí do Pacífico. A perspectiva, no entanto, ainda é incerta, apesar da Agência Meteorológica do Japão trazer essa informação. Apesar da distância, como vocês podem ver, o tufão ele é muito forte. Ele deve trazer grandes tempestades, principalmente para a região de Tóquio e também da costa próxima, no caso do mar do Japão. Então, fiquem em alerta. A gente vai ter diversas mudanças em função desse tufão. Então, essa aqui é a rota em tempo real. A gente vai simulando aqui. E na sexta-feira à tarde, ele já vai estar muito próximo ali, já ter atingido a região de Tóquio. Então, os serviços de Shinkansen, trem-bala no Japão, já foram suspensos o dia inteiro, inclusive da linha que compreende a região de Nagoya a Tóquio. E também temos informações de que a Japan Airlines, a JAL, cancelou 191 voos do aeroporto de Haneda, impactando 34 mil passageiros. Ou seja, é uma situação clara de que um forte tufão está se aproximando da costa do Japão, especificamente da região de Tóquio. E vocês que moram na região de Tóquio, obviamente, tomem os devidos cuidados. Amanhã não é o dia de sair de casa, amanhã é o dia realmente de você ficar bem protegido em casa, porque a tempestade ou mesmo o grande tufão vai ser muito forte e obviamente a preocupação é imensa. Se todo mundo cooperar e tomar as medidas preventivas, tudo vai ficar bem, mas é importante que todos estejam avisados, como a gente está fazendo nesse momento. E um recado rápido aí para quem está buscando passagens aéreas. Eu vi que tem muita gente ainda indeciso, não comprou passagem ainda. Os preços estão bastante caros em algumas rotas, é verdade, principalmente para algumas datas. Mas se tiver flexibilidade e quiser contar com o serviço da melhor agência do mercado, é possível. Basta mandar mensagem no WhatsApp DDD 11 9 30 30 0101. A Agência iWork é a melhor agência do mercado. Quem diz isso são os clientes. Agência 4.9 estrelas no Google, com mais de 160 avaliações. Compara com qualquer outra agência e veja se você encontra algo melhor. Realmente é o melhor atendimento do mercado, com condições flexíveis de pagamento. Os preços começam a partir de 199 mil ienes e de volta, e somente ida 139 mil ienes. Mas lembre-se, tem que ter flexibilidade. Se não tiver, não realmente vai ser possível encontrar uma cotação dos sonhos. Então, uma boa notícia, pelo menos nesse mar de notícias complicadas. O Japão decidiu suspender o alerta de mega terremoto depois de aí da monitoramento da atividade sísmica na última semana. Nenhuma atividade significativa foi detectada. Aquele terremoto que aconteceu na região de Kagoshima, de magnitude 5.3, não foi na mesma região
no caso sísmica de Nankai. Portanto, não é contabilizada nesse caso. Então, devido à não atividade sísmica representativa, o aviso de mega terremoto foi cessado e foi bem recebido também, por exemplo, na região de Miyazaki. Todo mundo, né, foi a loucura no dia de hoje, foram aos parques, no caso aquáticos, principalmente por conta do forte calor nesse momento, para poder aproveitar um pouquinho, até porque a tensão era bastante grande, né? Não há motivo para desesperar-se nesse momento, como eu disse para vocês, a situação está tudo bem. Tem muita gente fazendo alarmismo, infelizmente, se preparando, digamos assim, para algo muito grave, mas não é exatamente isso que o Japão está passando. Então, a temperatura desse assunto, especificamente no Japão, está baixa. E a poeira realmente está baixando também. Então, vamos acompanhando as principais novidades. E é importante que vocês consigam sempre estar aí as informações, se possível direto na fonte, mas se não for possível direto na fonte, diretamente aí com as fontes de credibilidade dos tradutores, que realmente fazem um trabalho de excelência dentro da comunidade brasileira que mora no Japão. E mais notícias que impactam os brasileiros e os turistas de uma forma geral, estrangeiros. O Japão deve revisar a política de tributação e colocar o tax-free, ou a isenção dos 10%, para todos os turistas, independente aí da quantidade de compras que são feitas, uma cota específica ou regulamento para você pedir o reembolso depois. Tudo isso deve acabar, facilitando ainda mais a compra dos estrangeiros no Japão e incentivando, mais importante, o consumo do país. A gente vai rapidinho para falar sobre o PIB, porque ele tem a ver justamente sobre o consumo no país. Ele atingiu a elevação do último trimestre de 3,1%. Essa é uma marca histórica do PIB do Japão, que teve aí 4 trimestres abaixo de zero, ou seja, com retração. E apesar de todas as dificuldades, o Japão teve um crescimento econômico ligeiro ainda. 3,1% é a versão anualizada, ou seja, ele cresceu 1/4 apenas disso, mas ele representa algo importante, é o movimento de que o Japão pode estar lentamente saindo dessa crise, que não adianta, como eu disse para vocês, ser negacionista. A gente está em crise nesse momento, a situação não é fácil. O Japão, para manter-se na situação que está, principalmente no posto aí de uma das principais potências econômicas do mundo, dos países mais importantes no comércio internacional, também na manufatura e na inovação, precisa de muito esforço para se manter, né? Então, quem chegou no topo é difícil para se manter, e o Japão está nessa luta nesse momento, numa crise que já dura mais de 3 anos. Mas uma notícia também muito triste: a gente teve uma colisão frontal no Via Expressa em Tohoku. Os 2 motoristas morreram. Na verdade, um deles estava dirigindo na direção oposta e exatamente na contramão. A colisão frontal aconteceu então devido ao motorista imprudente que estava dirigindo na contramão em alta velocidade, que bateu com outro motorista que dirigia, né, em alta velocidade, porém na pista de rolamento correta. A colisão foi mortal. Infelizmente, os 2 motoristas morreram, houve um incêndio e crianças no interior do veículo que ficaram gravemente feridas. Situação muito triste, obviamente, que a gente não gostaria de relatar, mas é uma realidade que está acontecendo nesse momento. E um marco importante da história do Japão, não é um marco de muito orgulho, mas há 79 anos atrás acabava a Segunda Guerra Mundial, que deixou muitos rastros de destruição. A gente nem precisa falar sobre como foi a Segunda Guerra e por que ela acabou, mas o Japão celebra que pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial não tivemos conflitos de grandes proporções no Japão e a paz vem reinando, apesar das tensões recentes com a Coreia do Norte, Rússia e China. Então, essas são as informações importantes que vocês deveriam receber hoje. Lembrando que a gente tem oportunidade de emprego no Japão para você que é descendente japonesa da 3ª geração. Para entrar em contato é muito simples, é o mesmo número que eu passei anteriormente, de WhatsApp. E não se esqueçam,
A melhor agência do mercado também possui oportunidade de emprego no Japão com custo zero, beleza? A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Agradeço o tempo de vocês e até o vídeo de amanhã. Todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal.